Boa noite, gente. Esperar a galera começar a entrar aí. Vamos começar mais uma live da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed na versão virtual. A nossa versão virtual vai para a Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando na versão podcast. A audiência cresce a cada semana. Muito obrigado. A audiência de vocês é a razão por a gente trazer essas grandes lendas do atletismo para conversar para esse bate-papo. Um outro lugar que você pode encontrar também o nosso material é no canal no YouTube. Tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast preferido é @Maratona Internacional de Porto Alegre. É só seguir lá que você vai ter acesso a todo o nosso material. E lembrar que a versão virtual da Maratona Internacional de Porto Alegre já está acontecendo. E se você ainda não fez a inscrição, tem que participar, e quer participar, até o dia 8 de dezembro você pode fazer a sua inscrição e também fazer o upload do seu tempo. Então é só acessar www.esportif.com.br e fazer a sua inscrição. Para ganhar, modéstia à parte, a medalha mais bonita de 2020. Olha que coisa mais linda que essa medalha, da medalha dos 42,195 metros. A medalha é muito bonita mesmo, é enorme, é muito grande. Além da medalha também tem as medalhas dos 21 e dos 10 quilômetros, né, cada uma com a sua distância. O café da Três Corações vai junto no kit. O Biscoitos Orquídea também vai, um pacote de Biscoitos Orquídeas no seu kit. A carapina da Guimarães, da Doces Guimarães, também vai no seu kit. E a paçoca rolha zero, também da Guimarães, vai no seu kit. Então, sem mais delongas, vamos chamar para o bate-papo aqui o nosso convidado desta terça-feira, que é o Volmir Herbstreit, que ele é tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre. Vamos passar um pouquinho do currículo do Volmir enquanto a gente chama ele aqui. Deixa eu só mandar o convite para ele aqui. O Volmir, enquanto ele entra aí na live. Ele é tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ele é o atual recordista estadual do Rio Grande do Sul nas provas dos 5 mil, do 10 mil, do 20 mil metros e da maratona. Ele é campeão da Maratona Internacional de Barcelona, na Espanha, em 93. Ele foi o 18º colocado na Maratona de Nova York em 90. 16º colocado na Maratona de Nova York em 94. Campeão da meia Maratona da Independência em São Paulo. Terceiro colocado na meia Maratona do Rio. Campeão da meia maratona de Buenos Aires, na Argentina. Quarto colocado no Troféu Brasil de Atletismo nos 5 e nos 10 mil metros. Sétimo colocado na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. É a melhor colocação de um gaúcho na principal prova de rua do Brasil. Foi campeão da meia maratona de Werderau, na Espanha. Campeão do Gran Fondo International de Sete Águas, Valência, na Espanha. 10º colocado na Maratona de Nova York. 18º colocado na Maratona de Berlim. Campeão dos 5 mil e 10 mil metros do Troféu Pedra, destaque do torneio Candiate, Argentina. Então, é um dos maiores atletas gaúchos da história. Eu gostaria de dar boa noite. Boa noite, Volmir. É um prazer enorme falar contigo. Estou até um pouco nervoso, porque sou um grande fã. Boa noite, Paulinho. Eu também sou fã da tua família, do teu pai. Me lembro bem muito orgulho do teu pai, quando vocês eram pequenininho, de 3 aninhos, lá na Sujipa. Muito orgulho, um abração para o Paulo, para a tua mãe e para todo esse pessoal aí de Porto Alegre, maravilhoso, e a nossos corredores do Rio Grande do Sul. Beleza. Volmir, aqui nas nossas lives, a gente sempre começa com a mesma pergunta, tá? Para os atletas que vêm participar com a gente. Eu queria saber como é que tu começou a correr, como é que a corrida entrou na tua vida? Bom, eu comecei, a princípio, a nível escolar. Meu sonho era ser jogador de futebol, como acho a maioria de nós adolescentes, na época adolescente, queria ser jogador de futebol. E eu comecei um pouquinho tarde no atletismo. Tanto é que um dia o meu professor Ocedelmo me convidou para fazer um 100 metros. Era ele e mais outro colega, só que eu fiquei em terceiro, né? Daí tinha uma prova a nível de município, que classificava o primeiro a nível escolar, a nível regional e depois regional a nível estadual. A nível municipal eu ganhei, inclusive assim, não que eu quero, já escutei vários comentários dos nossos colegas, atletas, todo mundo tem uma história. Eu corri de pé descalço, nas pés da brita, entendeu? Uns 2 primeiros anos eu não usei calçado, corria de pé descalço nas pés da brita.
E fui a Santo Ângelo, que é a nossa região, a nossa cidade próxima aqui, e não consegui, ficar em segundo lugar. Daí, no próximo ano, mas a princípio eu não treinava, né? Eu só andava de bicicleta e fazia minhas atividades diárias no interior, que era na lavoura, né? Daí, no segundo ano, eu comecei a treinar um pouco. Daí, já ganhei a nível de município, ganhei a nível de região e fui a Porto Alegre. Só que, assim, eu teve um empecilho na primeira... na última semana antes de ir a Porto Alegre, que era meu sonho conhecer Porto Alegre, eu não conhecia nem 3 de Maio, que é uma cidade a 30 quilômetros daqui, e eu fui na igreja, né, fui de trator dirigindo, né, fui de sapato, fui na catequese, e tinha um menino batendo bola lá. E esse menino, parei lá, eu gostava de jogar futebol, né, comecei a bater arco a arco, né, eu de pé descalço. Só que eu sempre, só mais uma. Nessa só mais uma, eu bati no chão. Abri o pé embaixo. Daí, como é que eu vou competir em Porto Alegre no final de semana? E daí era meu sonho conhecer Porto Alegre. Daí o que aconteceu? Na quarta-feira eu fiz um teste que... daí no domingo mesmo, eu levei até, nem foi no hospital, a minha mãe nem levaram no hospital, foi numa parteira, e tomei 5 pontos embaixo do pé. Entendeu? Bem embaixo. Daí, outro final de semana, eu tinha Porto Alegre. Até fui competir os 5.000 metros. Inclusive, daí conheci Porto Alegre, liderei a prova inteira e perdi no últimos metro por Ricardo Santana, que era da Sujeito. E depois foi meu colega. Entendeu? Sim. Daí, a partir dali, a minha idade já estava estourando, né? Daí, inclusive, eu comecei a treinar para o futebol, eu corria 15, 20 quilômetros antes do treino, daí teve uma meia maratona no ano seguinte lá em Santa Rosa, que daí, inclusive, ali que eu conheci o Diamantino, acho que foi o último ano que ele ficou no estado, dele foi a São Paulo, tanto eu acho que foi a última prova dele, e o Celso, e eu lá que estava em Santa Rosa. Só que eu, sem experiência nenhuma, né, eu fui dormir, descansar, entre aspas, a prova era às 3 da tarde, né? Eu fui na minha irmã e pedi para ela que eu queria almoçar às 2 da tarde. Daí eu descansei às 11 à 1, daí às 1h30 fui almoçar, daí se deslocamos a Santa Rosa, larguei a prova. E para quem conhece Santa Rosa, era toda ao redor da cidade, né? É um percurso muito pesado. Mas olha, cara, eu larguei e corri mais ou menos legal, chegou a um ponto que me deu desidratação total. Eu acho que fui 3, 4 vezes na capoeira, entendeu? Acho que a própria alimentação, né? Concluindo, tirei 3º lugar, tá? Chegou o Diamantino, daí chegou o Lac, daí chegou eu. E eu acho que assim já foi um bom resultado, né? Independente, não me lembro muito bem do tempo que eu fiz. A partir dali que eu comecei de focar para a corrida. Eu vi que o futebol já não tinha mais chance, né? Já estava com 19 anos. Daí, a partir dali que eu comecei a focar a corrida. O que aconteceu dali? A partir dali, inclusive teu pai, eu fui participar da Maratona de Porto Alegre, 8ª Maratona de Porto Alegre. Sim. Perdão, eu acho que é um pouquinho, 8ª, acho que eu ganhei. Tem que ver isso aí. Teu pai tinha ganho no ano anterior. Então, o pai ganhou a 2ª. Então acho que eu fui a 3ª. Eu acho que a 8ª eu ganhei. Uma coisa assim. Daí teu pai estava na 0 hora direto, eu assistia, meu Deus do céu, como é que eu ia competir com esses caras, né? Não sei o quê. Daí o que aconteceu? Eu fui lá, perdão, desculpa, a memória já está um pouco... Eu corri, eu acho que 19 para 20 anos, eu fui 8º no geral. Eu tinha 19 para 20 anos, tá? Daí o outro ano, eu treinei muito, entendeu? Mas sem orientação, assim, de treinamento, coisa e tal. Eu saí a correr a 20 quilômetros, 30 quilômetros. Tanto é que no último dia, antes da Maratona de Porto Alegre, eu fiz 56 quilômetros direto, entendeu? Sim. Que loucura! Loucura. Só que assim, ó, eu tive um desgaste muito maior que qualquer maratona. Tanto é que daí deu temporal, coisa e tal.
eu corri 28 quilômetros e na volta tinha todo aquele evento contra, e era meio-dia, eu comecei às 10, parei 1h30 da tarde. E assim, o meu organismo debilitou tanto que eu cheguei consegui uma fonte de água, faltando 4 quilômetros, que na hora que eu ingeri a água, voltou fervendo água que nem um radiador. Entendeu? Assim, ó. Sim. Ela voltou totalmente quente. Daí, tudo bem. Daí, após isso, eu treinei durante a semana, fui à Maratona de Porto Alegre. Daí, aquilo que eu estava falando, desculpa, a gente vai relembrando. Não, não tem problema, pode tocar. Meu pai estava todo dia na 0 hora, Paulo Silva, campeão, não sei o quê, papapá. E aquele Fajardo, Paulo Silva, Gregório, todo esse grupo, Chibiac, Wilson Alves, os favoritos, né? O que aconteceu? Larguei a prova, tá? O Fajardo estava junto também, né? Largou a prova e, cara, eu passei a meia para 1h08. Pode lembrar. Eu estava 2 minutos na frente do segundo colocado. Só que eu não tive hidratação durante o percurso. Sim. Eu achava que não precisava tomar água, não tinha conhecimento. Daí o que aconteceu? O Fajardo me ultrapassou nos 31, aos 34, se não me engano, foi o Gregório, e aos 39, ou 38, o João Pereira. O único momento que eu me lembro que, quando passou o João Pereira com a camiseta da Sojipa, eu me agarrei num poste. A única coisa que eu me lembro. Sim. Daí, no mesmo instante, faltava 3 quilômetros, no mesmo instante que eu cheguei no Parcão, acho que o Fajardo ganhou essa aí. Ganhou, foi o Fajardo. No mesmo instante que cheguei no Parcão, que eu acordei lá no Parcão, o locutor estava... Vai chegar o campeão, falta 3 metros. Daí eu acordei. Eu achei que era eu que estava chegando. Mas eu já tinha chegado da ambulância ali. Sim. E daí, a única coisa que eu me lembro, assim, a aglomeração ao redor de mim, coisa e tal, né? E o meu treinador, o Cedelmo, com a blusinha azul, ao redor do grupo ali, coisa e tal. E eu só queria dizer, eu quero água, entendeu? E eu queria água. Só que, apesar dos apesares, o que fizeram comigo? Me botaram dentro da ambulância e levaram a cidade afora. E eu tava assim, ó, praticamente sem vida. Entendeu? Eu tava sem vida mesmo. Sim. Eu cheguei acho que foi no hospital de clínica, me levaram até lá e daí eu me lembro muito bem, várias pessoas assim mortas no chão, passando o rolinho embaixo do pé, batendo no rosto, entendeu? Daí eu só dizia que eu queria água, né? Daí fizeram todos os exames, a soro e coisa e tal. Daí, em questão de 1 hora, me aparece o Hélio lá, o Hélio Caraveta, né? Os atletas dele, foi lá conversar com o meu treinador, que era o Cedelmo na época, que eu tinha feito uma grande prova, coisa e tal, para eu fazer parte da equipe da Sojipa. A partir dali, eu tive um vínculo com a Sojipa, coisa e tal, mas até então, eu achei que nunca mais eu ia voltar a correr, pela situação que eu encontrava. Porque eu podia me pegar, me cortar, e eu não me sentia mais, entendeu? A situação foi bem caótica, bem complicada. Foi bem complicado. Isso nós estamos falando de 1986, se não me falha a memória. O Fajardo ganhou essa maratona com 2:24 e 14, e ele tinha ganho também em 85, com 2:21:57. Então foi, isso aí. É isso mesmo. E aí, tu entrou na Sojipa para treinar, e aí foi na Sojipa que tu começou a ter uma noção do que era o treinamento para corrida, é isso? Exatamente isso, porque a minha noção de corrida era eu sair correndo e ir embora, entendeu? Eu tinha um relógio daqueles de ponteiro, que eu saía exatamente quando dava o número exato, e daí eu ficava cuidando. Eu tinha mais ou menos quilômetro. Eu tinha que melhorar alguma coisa, entendeu? Inclusive lá em casa, quando eu saía, que tinha uns 3 quilômetros de subida, eu não aceitava se eu não melhorasse. Assim também saí quando eu corria aqueles 56 quilômetros, entendeu? Eu saía, só para te ter uma ideia, o primeiro 3.000 era abaixo de 10, entendeu? Eu já saía. E depois eu tinha que aguentar mais 25, 30, 40 quilômetros nesse ritmo. Entendeu? Eu sempre saía no limite, sem noção, sem conhecimento, né?
E a gente tinha pouco conhecimento ali das redes sociais também, coisa e tal. Mas a partir dali, daí com o Hélio, a gente daí já conhecia o grupo da Sojipa, me lembro muito bem, o Eduardo Remião, o Paulo Santana, que vinham lá na pista, o Ralph, e que daí o Hélio já me botou junto fazer tiro. Caraca, o primeiro dia ele me botou fazer 20-200, cara. Até o Ralph esse dia comentou. Cara, ele nunca sabia o que era isso, cara. Mas daí, a partir dali, já comecei assim, encaixar nível de treinamento, ter um pouquinho de rodagem. Daí eu ficava 2 semanas em Porto Alegre, lá na Sojipa, 2 semanas para Horizontina. Ali começou a uns treinos mais direcionados, mais a nível de grupo também. Daí já tem o grupo de João Pereira, Paulo Silva, o Gregório, o Chibiac, Wilson, que nós estávamos num grupo mais seleto para treinar, que daí a partir dali a gente começou a fazer os resultados melhor também. E cada treino desse pessoal era uma rústica que corria? Era uma rústica. Eu me lembro que nós saía para a rua lá em Porto Alegre. Eu acho que teu pai deve ter comentado muito bem. E nós saía para as ruas de Porto Alegre 10, 15, cara. E nós... Eu tinha um pouco dado. A minha reação era mais a nível de treino, entendeu? Eu não queria ganhar na rua. E a partir dali, eu acho que teve um momento muito bom, que eu fazia muito volume, né? E ali me deu uma boa consistência também para o próprio trabalho de pista que faltava para mim. E a partir dali a gente começou a melhorar os resultados. E, se eu não me engano, não me falha a memória, no mesmo período ali, eu devo ter ido em julho para Porto Alegre. Que data foi essa maratona em Porto Alegre ali? A maratona eu não tenho a data dela. O ano eu não, o mês eu não tenho, eu tenho só o ano aqui. Mas tudo bem. Mas assim, eu não sei se foi uns 3 meses depois, nós fomos para Curitiba, no Paraná, participar do troféu, não sei que troféu foi lá. Mas assim, eu tomei capote dos caras lá. Eu sei que o Celebrante ganhou os 10 mil com 20 km da China. E daí eu corri os 5 mil, mas claro, eu estava sem noção de treinamento, sem começando a encaixar os treinos, entendeu? A nível de concentração também, a nível de material também, eu estava muito escasso na época também, né? E daí a partir dali que a gente começou de encaixar, isso foi em 87. Ó. Inclusive em 86, no mesmo período, eu fui para a Maratona do Rio, eu fui segundo colocado no juvenil, há 9 anos. E tanto é que nem me entregaram o prêmio, porque eu era um desconhecido, porque acharam que eu tinha cortado o percurso, coisa e tal. E na época ganhou um americano. Eu fui segunda categoria e 27º no geral, no Rio de Janeiro, na Maratona Internacional. Daí em 87, eu já estava na Confis. Em 88 eu ganhei, né? 88 foi a tua primeira vitória, sim. Isso, com 2:21, né? Alguma coisa, isso aí, né? 2:20:59. Isso aí, perfeito. Inclusive essa prova aí, eu acho que ficou na história, tanto é que eu fui dormir na casa do Hélio, e só que eu não consegui dormir essa prova. E tu sabe como é que é atleta, né? E eu fui preparado para parar, entendeu? Eu era às 4 da manhã, não tinha dormido, às 5 já tinha que acordar, né, para essa prova. E a minha ideia, eu pensei, pô, imagina tu correr uma maratona, tu bem já é um problema, imagina eu desgastar desse jeito sem dormir. Então a minha ideia era de eu largar ela, parar e dormir daí para convidar seu Chico. Era essa a minha ideia, entendeu? Eu tão cansado que eu tava. Mas aí, no passar da situação, sabe, né? Liguei, fui, concentrei, fui indo. Só que a partir do 20 km, acho que 16, deu muita chuva. Mas caiu o mundo para baixo. Aí pesa material, pesa tênis, pesa. Daí o desgaste é muito maior ainda. Mas eu acho, pela época que eu estava ainda, 2:20:59, foi um bocado, entendeu? Pela pouca experiência que eu tinha, eu acho que eu tinha 22 anos. Inclusive, eu acho que era jovem, vencer a Maratona de Porto Alegre também. Foi o mais jovem a vencer a Maratona de Porto Alegre. Isso. Mas, quem sabe, assim, se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, os resultados seriam melhores também.
Uhum. E aí, assim, ó, eu já vi aqui, eu tava dando uma olhada na internet aqui sobre as tuas participações. Em 88 tu correu a Maratona de Buenos Aires também. Isso. Não sei se chegou a correr Porto Alegre também em 88. Não, em 88 tu ganhou e correu a Maratona de Buenos Aires também. Isso, acho que eu fui 10º, se não me engano. Décimo colocado, 2:21:42. Acho que ganhou o Valmir, né? O Gregório deve ter terceiro ou quarto, não sei. Eu me lembro que eu fui com o Gregório, ainda acho que ele tem uma história para contar, a hora que tu puder pegar essa história dele aí. E os caras tiraram todo o nosso dinheiro lá em Buenos Aires, mas tudo bem. E sim, foi. E daí eu acho que o Valmir ganhou, né? Ele ganhou até um Fiat, Isso. eu acho, um Uno. Isso. E daí o Gregório, não sei, ele ficou em 8º, eu acho, se eu não me engano, ou alguma coisa por aí. É mais ou menos isso aí. Na época eu recordava, hoje vendo a nível de resultado, você vai ver 2:21 até não era um resultado ruim, entendeu? Sim, era excelente. Hoje, né? A nível de Brasil, Sim, tu vai ver, eu acho que tá, e eu achava que era péssimo o resultado, não aceitava, né? Mas, apesar dos apesar, eu acho que foi bom. E se você vai analisar ali, né? Eu ganhei 3 anos a Maratona de Porto Alegre, com exceção... Eu fiz 3 maratonas, eu acho que eu fui quinto, a 2:19 e 2:17:21. As 3, podem olhar lá. Ó, sim, tá, sim, tá aqui. Questão de 2 segundos. Você vai ver, né, até uma marca, independente de percurso ou não, sempre mudaram os percursos, eu mantive a regularidade. Quem sabe ali, né? Sim. É difícil manter a mesma marca, né? Exatamente. Manteve a regularidade independente do percurso. E uma dúvida que me pintou aqui, como tu começou já correndo e já entrou na maratona e já foi correndo, tu fez o caminho inverso da maioria dos corredores. Tu correu primeiro a maratona para depois correr provas mais curtas, é isso? Eu não sei, é que eu acho no momento que eu estava, e aquilo que eu comento muitas vezes, até no nosso grupo ali, teu pai tá, não sei, eu acho que você não tá no grupo dos corredores do Sul ali, que é show esse grupo. Se tu vai ver, o nosso problema que nós tinha é nós não se preparar para a prova específica. O que tinha a gente participava, entendeu? Eu ainda era um dos que menos participava. Você vai ver teu pai, o João Pereira, eles participavam em todas as provas. Então, assim, a qualidade era muito grande, entendeu? Eu acho que todos ali se vão pegar, cara, se nós vamos pegar esses caras, dar uma orientação legal, não que eles não estavam sendo bem orientados, mas eu digo, se fizer uma programação, esses caras tinham explodido, entendeu? A nível de resultados fantásticos. Porque eu me lembro muito bem que isso toma um pouco de desgaste emocional, psicológico do atleta, tu ir uma prova, por mais que tu vai participar, por uma medalha, entendeu? Eu acho que tu quebra a rotina de treino, eu acho que isso é... Bom, você treina também, a gente sabe disso, né? Como isso influencia e prejudica. Eu acho que aqui no Sul, aquela época, nós teria feito... Tanto é que eu me lembro também do campus, uma época que ele vinha à noite em claro, ele vinha treinar, ele fazia cada treino, cara, fantástico. Imagina, ele fazia 15.400, 12.400, 1,2, 1,3, cara, numa pista de carvão. Isso é fantástico, cara. Imagina um cara descansado, dormindo bem, se alimentando bem. Não que não se alimentavam, mas estava na rotina de trabalho que muitas vezes não estão conseguindo aquela alimentação adequada naquele momento, naquela situação. E eu acho que ali a gente perdeu muito, o Rio Grande do Sul perdeu muito a nível de resultado que nós poderíamos ter melhor. Entendeu? Eu acho que a nível de confronto de Brasil, coisa e tal, mas eu acho que o grupo ali deu conta do recado, foi um grupo fantástico. Eu acho um dependeu do outro para crescer, para evoluir, entendeu? Eu acho que fora disso não tinha rivalidade, mas dentro da competição a rivalidade sadia, né? Bem importante sobre isso. Eram amigos para treinar, a hora que dava o tiro de largada eram adversários, depois que chegava era todo mundo amigo novamente, né? Sempre. Assim, é um grupo muito legal, muito fantástico. Eu acho que se fosse ver essa geração tá hoje,
ia dar muito trabalho a todo mundo, entendeu? Porque eu tive olhando... É verdade. Porque eu tive olhando o resultado em Caxias, que eu acho que eu ganhei 4 anos a Rústica Marco Polo. O 17º fez 31,17. Só gaúcho. Sim, sim. Entendeu? Sim. E aqueles pesados. Claro, é sim. percurso de rua, coisa e tal. Não dá para avaliar. O que hoje nós referimos, para mim, o que é válido mesmo, as competições oficiais, vamos supor, uma maratona de Nova York, que sempre larga e chega no mesmo percurso, aí tu pode ter referência a nível de tempo. Ou pista, né? Mas assim, mesmo assim, tu vai pegar pode conversar com teu pai, toda aquela galera ali, cara, tinha 10, 12 caras ali que abaixo de 31, entendeu? Isso já crescia a nível de treinamento, a nível de competição, já era importante naquela época e naquele grupo. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu ia deixar mais para o final, mas já que a gente está tocando nesse assunto da qualidade dos atletas mais antigos aqui no Rio Grande do Sul, tu ainda é o recordista estadual aqui no Rio Grande do Sul com 14.009 no 5.000, 29.015 no 10.000, e 59,45 no 20 mil metros e 2:13:25 na maratona. Aí a pergunta que eu quero te fazer é assim, naquela época, quando tu começou a correr, tinham vários, o Chibiac, o João, o Paulo, esses todos que tu citou, o recorde estadual ele caía quase que constantemente, era uma coisa de ter uma competição, o recorde estadual caía, era ter uma competição, o recorde estadual caía. Aí veio o Volmir, correu essas marcas impressionantes até hoje, são marcas excelentes, e essa marca são de 92, 93, então já fazem quase 30 anos, né? Por que tu acha que depois acabou, ninguém bate mais esse recorde? Tu acha que um dia vão bater o teu recorde dos 5.000 e do 10.000? Olha, eu não vou discutir a qualidade dos talentos, muitos talentos. Sim, não, isso é indiscutível. Tá surgindo muito. Na época também, se tu vê que você é bem mais jovem, muito bem, me lembro quando tu era pequeno, sempre surgia, esse cara aqui vai bater, esse cara aqui, entendeu? Só que assim, eu não sei se eles vão ter aquele foco, aquela concentração que nós tinha, tá? Porque é a mesma coisa, eu não sei se eu fazia coisas absurdas, entendeu? Ou eu era assim, eu competia comigo mesmo, entendeu? Você não deve estar lembrado, até eu estava me lembrando, teu pai deve estar lembrado, o grupo ali de Porto Alegre. Eu fiz um dia na pista de carvão, de noite, uns 5.000, 14:11, entendeu? O Campos, eu acho que foi segundo, 14:22 ou 24. Imagina uma pista de carvão, 14:11, entendeu? Uhum. Esse 14 no 5.000 podia ser muito melhor, entendeu? Eu poderia ter feito, quem sabe, uns 13:50, 13:45, mas, pô, só para ter uma ideia, esses 5.000 que eu fiz lá no Uruguai, eu fiz com tênis 2 número menos. Ainda eu comprei um tênis, eu tenho até hoje. Eu comprei do Ibrahir Albuquerque, né? Ele, o número é 2 número, eu tenho tênis hoje, cara. É 2, hoje ele não me cabe mais no pé. Então, assim, se eu tivesse um material adequado, uma preparação específica, que é aquilo que eu comentei, uma prova especial que nós ia tentar bater o recorde, acho que teria sido muito melhor. Para você ter uma ideia, quando fiz 29 no 10.000 lá em Barcelona, na pista, eu fiz sozinho, eu dei capote no segundo colocado. Eu virei 1,5 o último 400. E só para te ter uma ideia, na sexta-feira, isso foi no domingo, na sexta-feira eu fiz 35 quilômetros. Eu fiz 35 quilômetros, 20 quilômetros de fartlek só em subida, lá em Montjuic, entendeu? Tinha uma subida, 1h20, 20 quilômetros. No sábado eu rodei 15 quilômetros. No domingo fui fazer o 10.000. Imagina se eu tivesse descansado, feito uma preparação, aquilo que eu comentei, né? A gente não tinha. Só que a minha noção era que a competição era um treino. Só que o nosso ciclo é tão curto que agora a gente percebeu e vê que o nosso ciclo é 5, 6 anos. E se tu não despontar lá, tu não vai fazer resultado. E eu achava que ali era o começo da minha etapa. E sem mais, sem menos, daí começou a lesão, daí começou a atrapalhar as coisas. Mas eu digo assim, eu poderia ter feito os resultados muito melhor, entendeu? Tanto é que depois a gente entra, eu não me lembro que se foi o
o Enio Vargas, mas lá na pista da URCS, depois da Maratona de Barcelona, eu fiz um 15.000 na pista 45,50. Imagina, entendeu? Rodei 5 km a 3,40, caí na pista 45,50, uns 5.000. Eu poderia ter feito 2,07, 2,08 automática numa maratona. Naquela época, o recorde mundial era 2,08. Entendeu? Sim. Aquilo que eu comentei antes. Pista não mente, né? Eu acho que a única coisa que não podemos se enganar é com pista, né? E realmente, tu correr quase 20 km a ritmo de 1,3 sozinho, eu acho que eu poderia ter rendido muito mais numa prova, numa competição, se eu não tivesse me preparado ou não ter desgastado muito. Tanto é que antes da Barcelona, eu fiz 180 km na última semana da competição. Entendeu? Sim. 50% do meu ritmo. Então, são coisinhas que hoje já faria. Então, o nosso planejamento e programação seria diferente. A gente pensava lá adiante, né? Mas, sei lá, adiante não adianta. Nós temos que ser o hoje, né? Nós temos que ver o momento. Sim. Inclusive, no site da Maratona de Barcelona, eu estava dando uma olhadinha nele, eles colocam lá nas 44 edições que tiveram da prova, eles colocam uma frase sobre cada ano da maratona. E no teu ano que tu venceu, em 1993, está escrito a seguinte frase: o desconhecido Volmir Herbstreit do Brasil surpreende a todos os favoritos. Ele garante que o seu segredo é correr 300 km por semana. E o pior que foi, só para você ter uma ideia, o Hélio, ele estava em Barcelona. Esse meu planejamento para a Maratona de Barcelona foi do dia 20 de janeiro a dia 8 de março. Se você vai olhar esse período, fevereiro tem 28 dias, mais 10 dias, mais 20 são 40 e poucos dias de preparação. Eu tinha um bom resultado da São Silvestre, que eu fui o 7º, e daí, a partir dali, o Hélio me deu repouso, até dia 20. Só que daí o Hélio, em pretensão a essa maratona de Barcelona, eu chegava a rodar 46 a 52 km por dia, entendeu? Eu tenho anotado todos os treinos ali, num mês ali, 1.200 e poucos quilômetros, entendeu? E se você vai olhar, eu tenho anotado, até um dia a gente pode verificar e mostrar para vocês isso. Eu fiz muito pouco treino. O máximo que eu fiz é 8 tiros de 1.000 a 3,3, mas depois de cansado, né, com pausa de 2 minutos. A 25.400, 1,3,4, pausa de 30 segundos, acho que umas 3, 4 vezes. E um 15 km, 3,5.000 a 15,15, 15,16, pausa de 2 minutos. O treino mais forte que eu fiz para a Maratona de Barcelona. E eu acredito que, se você vai olhar ainda ali, a Barcelona, fiz 1 segundo, foi a primeira maratona pós-olímpica, tá? E o mesmo percurso da Olimpíada e 1 segundo a mais que o campeão olímpico. Ele fez 2:13,24 e fiz 2:13,25, entendeu? E só que, se você vai olhar a minha chegada, não sei se tem, quem sabe tem naquele quadro que eu te mandei ontem, tu vai ver a chegada, 2:13,24, eu já tinha passado, entendeu? Claro, depois vem a ferimento, coisa e tal, a aferição da marca, daí coisa e tal. Mas, assim, eu fiz uma grande prova também. Eu acho que, se vocês vão conhecer Barcelona, o último 2 km são 100 metros de altitude, entendeu? Eu virei a 3,12, 3,15. O último 400 eu virei 1,11, entendeu? Mas eu não tinha nem noção, nem conhecimento, porque eu larguei a prova, fui concentrado e não sabia se eu estava a 50, 20, 30 metros, entendeu? Eu fui focado. Eu só sei que nós passamos 46, 50 o primeiro 15.000, 47 o primeiro 1.000, 46,50 o segundo 1.000. Eu era muito ritmado, aquilo que eu te comentei no começo sobre as maratonas. É que eu até então, eu acho que a maratona que eu me preparei um pouco foi essa de Barcelona. Porque, bom, tu sabe melhor que eu, que nós precisamos daquele longão, né? 30, 35 direto. Antes, quando eu comecei, eu fazia isso. Só que depois o Hélio me dava muito 40 km, 20, 25, 15. Eu não chegava a fazer um tiro. Oi.
Só repete depois do 45:15 que deu uma falhadinha na internet, aí, deu uma travadinha. Por isso eu também acabei parando. Se você vai ver, os meus resultados de 20 e 21 são muito bons, entendeu? Muito. Uhum. Sim, muito bons. Eu venci a meia de Buenos Aires, de Buenos Aires, eu venci o Antônio Cílio na época, que ele tinha feito um mês antes, 13,25 no 5.000, era a quarta melhor marca do mundo. Sim. E foi para Buenos Aires, e ele era o favorito, e eu consegui vencer ele. No Rio de Janeiro também, eu venci São Paulo, a meia de São Paulo, eu fiz uma 5,19 e bati o recorde de 11 edições, que era do José João da Silva, entendeu? Sim, e o ano anterior, um ano antes, eu tinha sido segundo, que o Arthur tinha ganho também. Então, assim, os meus 20 quilômetros eram muito bons, entendeu? 20, 21, entendeu? Sim. Eu achei. Tanto é que lá na Espanha eu participei, todos que eu participei de 20, de 15 a 20, eram muito bons. Inclusive, eu tenho uma prova ali que foi lá, Grande Fundo Sete Águas, não sei se eu coloquei no meu histórico ali, que eu acho que para mim foi uma das melhores provas que eu participei até hoje, entendeu? Porque se você vai pesquisar lá, eu acho que tem 50 edições, ainda continua sendo a minha quinta ou sexta melhor marca, que eram 15 quilômetros. Então, e ganhou um campeão olímpico que estava 13 segundos, um queniano tinha feito 13 segundos a menos que a minha, mas eu não tinha nem noção de quilometragem, de ritmo que eu estava. O meu importante era ganhar, porque eu estava voltando de uma lesão e eu precisava melhorar o cofre, porque eu estava um período lá, né? E era 1.800 pesetas, equivalente a 1.800 euros hoje, né? E daí eu precisava melhorar. Sim. E lá tinha o cara, o Martin Fins, que bateu no mesmo mês, ele bateu o recorde mundial da maratona, eu venci ele, era o campeão europeu, entendeu? Sim. Daí tinha o cara que foi o quarto na Olimpíada na maratona, o quarto nos 5.000, assim, para mim foi uma das melhores provas que eu competi, entendeu? Sim. Foi um percurso fantástico, muita gente assistindo, 5.000 atletas, marroquino, queniano, assim, foi uma das melhores provas. Tanto é que muitas vezes a gente comenta, se tu vai ver ali esse pessoal que competiu lá fora, sabe, a nível de Brasil, a gente gloreia São Silvestre, não vamos desmerecer ela, né? Mas a gente tu chega a fazer uma prova lá no exterior com 20 atletas que vão para o Mundial, entendeu? Sim. Tu vai pegar uma São Silvestre, quantos tem? 5, 2, 3? Sim. Que vai para o mundo, ou menos, né? Então, daí, isso assim, as competições são muito fortes lá, entendeu? E tu cresce junto com os caras também, né? Sim. Eu bati o papo aqui faz umas 4 semanas, se não me engano, com o Emerson Zerben, e ele que venceu a São Silvestre, e ele comentou justamente isso, que ele ia para a Europa para correr junto com os caras mais fortes do mundo, para quando chegasse aqui a coisa se tornasse um pouco mais fácil, né? Ele correu o circuito europeu de cross também, né? E assim, mas voltando um pouquinho à Europa, tu chegou a morar na Europa? Como é que foi essa questão de tu fez um tour muito grande por lá? Como é que foi essa tua aventura europeia? Na verdade, sim, o Hélio foi fazer o doutorado dele, né? Daí ele me levou junto. Daí, no primeiro ano eu fiquei após a maratona de Porto Alegre, que eu venci em 80. Não, foi 90 e eu venci o segundo ano. A primeira 88. 88, não, mas foi a segunda quando eu venci. A segunda, 91. 91 e 92. Não, foi 92. Exatamente, quando eu fui em 92, que o Hélio estava lá, eu estava treinando legal, competindo legal. É que quando eu cheguei lá, eu fiz 29 no 10.000, daí eu fui uma meia maratona no outro final de semana, baixei o recorde 3 minutos, e daí 4 semanas depois, seria a maratona de Turim, Itália, que lá, tanto é que o técnico da seleção espanhola de atletismo que assistiu competindo 10.000, daí ele comentou com o Hélio, seguro, atleta olímpico, ele disse para o Hélio, seguro, nós ir para Turim, fazer a maratona de Turim, mais plano e melhor para fazer marca. Só que daí eu competi no outro final de semana uma meia e venci também, bati 3 minutos, baixei o recorde. E só que nesse período ali eu tive uma lesão no joelho, uma tendinite. E o que aconteceu? Eu fiquei
tomando anti-inflamatório 3 semanas, não conseguia quase treinar. E eu sinto até hoje o Hélio todo empolgado, né, que nós ia conseguir índice, que ia fazer, ia acontecer, né? E eu dizia, não dá, cara. Eu não estava conseguindo treinar legal. Uma maratona, tu sabe, né? Tu tem que estar bem psicologicamente, estar bem fisicamente, e ainda tu vai enfrentar os adversários. E daí eu me lembro muito bem, eu e o Hélio pegamos o metrô às 5 da manhã, ele todo empolgado, emocionado, e só nós dois dentro do metrô, fomos até o aeroporto, chegamos lá em Turim, onde é que tinha um banco que eu estava sentando, de tão cansado que eu estava, daí eu imaginava como é que eu vou competir. Tudo bem, larguei a maratona. Peraí, tá dando um cortezinho. Evoluindo, chegou nos 15 quilômetros, 18. Deu um cortezinho na cortezinho. Pode voltar, okay. Pode retomar que agora voltou. Uhum. Ok? Tá ok. Daí, cara, cheguei nos 20 quilômetros, travado, não conseguia reagir, e daí acabei parando, né? E daí até então o Hélio não entendeu muito bem. Daí eu tinha no outro final de semana tinha a maratona de Madrid. Daí, segundo o Hélio, agora tu vai, só que nós até poderíamos ir em Madrid, a organização queria que eu fosse, né? Só que daí chegou para percurso, para fazer resultado tem que pegar um percurso médio. Turim seria o ideal. Daí o Hélio, segundo o Hélio, não, se inscreve em Madrid, agora tu vai para Madrid. Tá? Cheguei em Madrid, larguei a prova muito bem. Tava no grupo legal. Imagina o primeiro prêmio $30 mil, segundo 20 e terceiro $10 mil. Era um bom prêmio, né? E daí, cara, eu fui crescendo. Claro, eu já tinha uma semana para tomar anti-inflamatório, né? Porque o anti-inflamatório, querendo ou não querendo, ele te tira a potência, a força, por mais que seja só anti-inflamatório. Tu não reage legal. Eu tava assim, parecia lá em Turim que eu tinha feito 3 maratonas, de tão fadigado que eu tava. Sim. E daí fui crescendo na maratona, cara, cheguei aos 32 quilômetros, estava em terceiro. Evoluindo. Tanto é o Osmiro ganhou essa... Não, ganhou um queniano, o segundo foi o Osmiro, de Souza, deve ter... Conheceu, né? Sim, conheço. Também. E eu estava evoluindo, buscando o primeiro e segundo, não é desculpa de perdedor, né? Nos últimos quilômetros em Madrid, começa a subir e descer muito, né? 7 quilômetros. E começou a me dar cãibra, entendeu? E começou a fadigar e eu não podia erguer muita perna, Concluindo, eu terminei em 7º lugar. Ainda eu acho que foi um bom resultado. Sim, de Madrid, entendeu? Mas eu tava assim, eu tava legal. Daí não tinha mais tempo de fazer índice, daí retomei a rotina normal, entendeu? Daí o Hélio foi viajar, coisa e tal. Daí teve aqueles 15 quilômetros que eu falei, que foi uma das melhores provas pós-olímpica, entendeu? Sim. E a partir dali, eu acho que as coisas assim, já começou a abrir as portas para o mundo, mas também daí eu já comecei a sentir a minha lesão, né? A partir dali já me com bastante. Que lesão que tu teve? Qual foi essa lesão? Ela abreviou tua carreira? Tu acredita que ela abreviou muito tua carreira? Total, entendeu? Total. O meu erro, eu acredito que seja isso, e quase 100%, que eu aqui na minha cidade eu corria sempre contramão. Chegou um ponto que a Maratona de Barcelona eu senti, chegava no 5º quilômetro, eu perdia a força da perna direita. Eu não mantinha mais a biomecânica da corrida, entendeu? Ela chegava, imagina tu correndo, chega sem mais sem menos, tu perde a força da perna. É uma sensação horrível. Inclusive eu tô até hoje com essa lesão e não consegui recuperar, entendeu? Eu não consigo correr mais que outro, que eu perco a estabilidade da perna, entendeu? Eu acredito que, eu sempre corri contramão, a técnica biomecânica não mantive a mesma, sabe a elevação de uma perna com a outra, né? E a partir dali bloqueei algum grupo muscular, que eu não consegui mais retomar. Tanto é que eu fui para a Maratona de Barcelona muito seguro. E aconteceu dois instantes, lá para os 15 e 20 quilômetros. E essa instabilidade interna. Mas daí eu consegui lá. Tanto é que essa maratona de Nova York que eu fui, não desmerecendo, o Arthur Barrios, ele tinha ganho São Silvestre, São Paulo,
Ele era favorito, ele já tinha ganho um ano, acho que em Barcelona, né? Ah, em Nova York, perdão. E, cara, a Sim, perna direita só servia de apoio. Eu não conseguia de dar. apoio. Imagina se eu tivesse no estilo bom ali. Mas, a princípio, aí, cara, nunca mais consegui recuperar, nunca mais. A carreira, mais ou menos, parou por aí. E o motivo da isso aí mesmo. Interessante. É uma pena, porque podia ter vindo muito mais resultados mais expressivos ainda do que vieram. Ah, não. Não, não. Não, pode falar, é que deu um cortezinho na hora que tu falou. Desculpa deu um cortezinho. Não, eu aqui, tava tranquilo. Não, realmente assim, ó, eu tava numa evolução, treinamento muito boa. Tanto é que esses 15 quilômetros que eu citei antes, que eu fiz na pista, a 45,50 foi pós-maratona de Barcelona, entendeu? Imagina eu ter uma progressão de treino virando a 45, pô, entendeu? O 45 seria 1 hora e 13, 1h30 em treinamento. Imagina tu descansado, sem aquela carga da semana, um descanso. A minha nutrição era água com limão, entendeu? Não tinha nenhum suplemento, nenhuma composição. O desgaste era muito grande, entendeu? Eu não tinha nenhuma uma composição, porque depois, após treino ou antes treino, que nem quando eu ganhei em São Paulo, só para te ter uma ideia, era às 3 da tarde, ao meio-dia eu comia uma minuta, cara. Sim. Entendeu? Entendeu? Sim. Entende? Claro, a gente na época tinha... Deu uma travadinha de novo. Peraí que deu uma... Não tá chegando aqui para mim o áudio do Volmir. Peraí. E daí... Tá ok. Eu acho que a internet tá com algum delayzinho. Não sei se... E eu... Gustavo, Acho que agora vou... Não, tá travando ainda. Tô escutando bem. O áudio tá saindo, o problema é o vídeo, mas pode falar, pode ir falando que não tem problema, pode ir falando. Ok. Acho que agora voltou, agora estamos... Tá perfeito agora. Ok. Agora foi. Pode continuar a história. Não, pois é, daí eu digo assim, você sabe melhor que ninguém, né? Que eu também, assim, ó, eu fazia esse treino, essa competição pensando no próximo ano, entendeu? Porque, sabe, a sequência de treinamento, o que é mais importante. E essas coisas também, quando começa a acontecer lesão, né? Eu acho que a maioria dos nossos colegas ali, desde os colegas do teu pai ali, nessa geração, todo mundo sentiu uma lesão, né? Sim. Então, teve no tendão, o João Pereira, eu acho que teve menisco, entendeu? O único que eu acho que não teve lesão foi o Chibiak. Assim, eu não sei o Fajardo também se teve, mas é um do alto rendimento, né? Caio, tá travando, ela tá chegando atrasado para mim, eu acho, teu áudio, ela tá vindo um pouquinho atrasado, não sei se tu me escuta bem, mas teu áudio tá um pouquinho atrasado. Só ia comentar, inclusive tu falou do Chibiak, que o Chibiak não tinha lesões. Realmente, o Chibiak, ele corre ele mora aqui no mesmo prédio que eu, e ele corre até hoje, sabe? Vai fazer 71 anos e corre até hoje, ele corre até hoje, Chibiak. E o pai tem uma lesão grave na panturrilha, que ele não consegue correr também. Então todo mundo vem com uma carga daquela época, né? Isso, é isso aí. E daí eu digo assim, imagina não tendo esses problemas, né? Onde é que nossos resultados poderiam ter sido acontecido também, né? Sim. O Vilmar, maratonista, mandou uma pergunta para nós aqui, perguntando, Volmir, quantas maratonas no total você correu? Olha, assim, em torno de 20 maratonas eu corri. Aquilo que eu comentei, o meu ciclo foi muito curto. Praticamente foi de 88 a 93. E sabendo disso, né, que 3 maratonas não é o ideal nós fazer por ano, não sei, né, pelo menor rendimento. Sim. Tanto é que eu tinha me esquecido, naquela época de juvenil, para a maratona de Curitiba. E eu fiquei terceiro no geral também.
estava com 19. Sim. Fiquei terceiro. Daí eu ainda participei da brigada também, que teve uma de noite ali, teve em novembro ali, mas ali foi tortura, cara. O calor em novembro, nós fazemos uma maratona, cara. Eu também acho que fui terceiro nessa maratona da brigada, isso aí. Ali foi tortura. Cara, no verão, fazer 42 quilômetros, eu comentei no começo, não foram muito expressivos. E eu até acho que assim, o meu... Ia ter sido o melhor da maratona. Mas minhas melhores marcas, eu acredito que foi de 15 a 20 a 21, entendeu? A nível de competição que eu ia. Tanto quando eu cheguei que eu queria até ter comentado junto com a outra, que eu cheguei em Barcelona, naquele ano de 92, eu participei da meia maratona Adidas Internacional em Valência. Sim. Aquela prova, 20 atletas, cara. Vai, vem. Quando eu pensava em liderar, vinha mais 3. Daí chegava. A gente desafogou um pouquinho nos 38 quilômetros, cara. E eu fiquei em quarto lugar. Cheguei triste, amargurado, Hélio comemorando, feliz da vida. Resultado. Eu disse, para, Hélio, quarto lugar. Daí ele começou a Volmir. Era português, marroquino. Pô, tinha mais de 30 países ali, só fera. E eu fiz 59 e 46, não estava contente ainda, né? E o cara ganhou 49 e 15, né? Um marroquino, né? 49 e 15, 49 e 20, 49 e 40 e eu 49 e 46. Perdão, 59. Perdão. 59, e daí, nessa que tava esses 3 que ganharam de mim, mais todos aqueles atletas olímpicos. E aí daí eu venci os caras. Essa ali foi a prova especial da carreira. Essa foi um percurso típico que eu treino aqui no dia a dia, né? E essa prova ali foi uma das que mais me marcou também, entendeu? Eu acredito que seja mais importante até que a Maratona de Barcelona, entendeu? O resultado. Sim. É uma prova dessas aí. Sim. Entendeu? O nível de atletas qualificados que tinha, entendeu? E 9 horas da noite, 37 graus. Daí assim, eu andei muito bem, 15 150, entendeu? Canhoso, coisa e tal, foi bem interessante também. Sim. E uma coisa, Volmir, como é que apareceu a vontade? Nós temos alguns minutos aqui ainda, uns 6, 7 minutinhos para a gente conversar ainda. E depois que acabou a tua carreira de corredor, de maratonista, quando é que foi que tu começou a faculdade de educação física? E eu acho que foi de novo. Tá cortando um pouquinho? Tá, tô escutando. Tá escutando? Como é que foi a questão do pós-atleta, a faculdade de educação física, a academia em Horizontina? Como é que foi essa mudança depois do encerramento da carreira? Olha, aconteceu um processo natural, entendeu? Tanto é que eu voltei de Porto Alegre, o diretor da escola, que era meu treinador, me contratou para eu dar aula de atletismo, né? Daí eu comecei a fazer a faculdade. Daí foi um processo a oportunidade da academia, né? E graças a Deus, assim, tu sabe como o atleta é bem complicada a situação. Tu tá num estágio onde tu tava reconhecido, mídia, viagem, e de repente tu cair numa realidade que do dia para noite que tu nunca esperava, né? Mas assim, ó, a minha cabeça sempre foi focada a treinar ainda. Eu confesso, até os 40 anos, eu parei acho que 27, 28, eu tinha a esperança de voltar dia e noite, tentando treinar 30, 40 quilômetros, treinava, tentando voltar. Mas não foi possível. Daí conheci a minha esposa, fomos a Porto Alegre, ficamos um ano, voltamos para cá, começamos a nossa vida aqui. Daí comecei a estudar, daí as coisas foram acontecendo e graças a Deus a gente não pode se arrepender nada do que fez e do que vem para acontecer ainda.
Sim. E daí, claro, daí eu fiz educação física, trabalhei com futsal, fiquei a Ouro. Esse ano botei o time de novo ano passado botei o time de novo na Ouro. E agora estou mais acomodado, estou aposentado. Estou pensando no futuro do meu filho ser atleta agora também, que ele quer ser, né? Tá para ser jogador de futebol. Vamos ver se que bacana. Que idade que ele tá? Oi? Que idade que ele tá? Tá com 16. Que bacana, que bacana. Focado para isso. Uhum. Ele tem tudo para ser. Tem altura, tem vontade, tem força. Vamos ver o que vai acontecer. E deve ter velocidade também. E o pior que tem, até inclusive, só para te ter uma ideia, eu tenho 1,70 m, né? Sim. Ele tem 1,82. Cara, ele tem uma passada, cara. Se esse PA fosse investir nos 800 mil. Sim, sim. Travou, né? Ele quer o futebol, eu acho, se tu vai ver hoje a nossa realidade, é muito complicado. Eu não vou chegar e vou dizer para ele, ó, tu é muito complicado. Sim, desde curso, outro vai ser um atleta que vai explodir um talento fora do controle, né? Sim. Que tu vai resolver a situação, mas só o problema é ficar sequelas depois, né? Vai saber. Com certeza. Alto rendimento é complicado. Eu acho que tanto o teu pai também queria que fosse atleta ou não sei. Na verdade, ele nunca forçou a gente nunca fez a gente praticar tudo que foi tipo de modalidade esportiva para ver se a gente se encontrava em alguma. Então foi só incentivo a praticar, viver saudável, só isso. Pois é por aí. Porque aquilo que eu comento hoje, como eu vivi e sei, o nosso ciclo é muito curto, entendeu? Sim. É muito curto. Se tu vai fazer uma análise de qualquer atleta, o período é de 1 a 5 anos, o auge. Então, assim, não adianta nós... Tanto é que eu não trabalho com atletismo em Horizontina, porque, tu sabe, é complicado, cara. Eu tenho que cuidar o que hoje vai me dar mais retorno. E hoje a academia, felizmente, é o que me dá mais retorno, entendeu? Sim. E daí, tu sabe, vocês sabem melhor que eu aí também, é patrocínio, é recurso toda hora correndo atrás de patrocínio, é viagem, é deslocamento. Isso hoje nós exige muito mais no dia a dia e coisas que muitas vezes vai para o futuro, né? Tanto é que quando eu tive a minha lesão, o Hélio chegou e disse assim, Volmir, eu nunca mais vou chegar e dizer, ó, tu vai ser um atleta, vai ser um campeão, entendeu? A gente também... Sim. Porque isso, querendo, a gente sempre espera algo, né? E a partir dali fecharam no sentido, não tive como recuperar, lutei, esperança. Então vamos tocar nossa vida, nossa qualidade de vida, nosso mundo, que também vai fazer parte do futuro pós-atleta, né? Então a gente começou antes disso aí. Sim, sim. Não, entendo. É um pensamento, é um pensamento diferenciado mesmo para pensando no pós-carreira, pensando em todas as viradas que a vida dá, né? Então tem que estar sempre preparado para conseguir tirar o melhor de cada momento, né? É exatamente isso aí, entendeu? E aí, hoje, que nesse momento atual da situação do Brasil e do mundo, né? Ninguém esperava, né? Sim, e exatamente. A maioria do pessoal tá ficando louco. Eu acho que ali nós vamos começar a valorizar um pouquinho mais a vida, o bem-estar também, né? Que muitas vezes não adianta nós ter o mundo, ter tudo, e ao mesmo tempo não ter nada. A família, a gente tá, né, ao lado, no dia a dia. Eu tive minha história, e ao mesmo tempo não tive, né? Hoje é só uma lembrança, entendeu? Sim, com certeza. Acho que já estou pensando mais em qualidade de vida,
eu poder dar minha caminhada, fazer minha atividade, de que hoje pensar, esse nossos corredores, todo mundo tem uma história, entendeu? Todo mundo tem um ponto legal, né? Mas no dia a dia todo mundo tem uma história também no cotidiano de atividade, de como evoluiu, o que fez, o que não fez, deixou de fazer. E eu acho que esse é os momentos legais também, né? Mas, no mais, a nossa vida, a gente pode construir histórias também de todas as maneiras, de conquistas, de glórias, de orgulho também, de fazer uma carreira em outras atividades também. Porque se tu vai ver hoje, não que eu faria tudo de novo, aquilo que eu falei, mas assim, o nosso mundo, principalmente do esporte, a nível de apoio, e aquela que você teve no começo, o que está faltando hoje, que não tinha aquilo, eu acho que o que mais faltou foi para nós antes. Hoje eles têm alimentação, tem um bom material, tem tudo. O que nós temos? Se tu vai ver material que eu competia, tanto é que o meu calção, que quando eu fui na maratona de Barcelona, eu tinha que ir segurando ele, entendeu? Ele caía, entendeu? Sim. A minha camiseta, ela tinha uma placa que colava no estômago, que não passava transpiração, entendeu? Eu tenho esse material guardado, se tu vai ver, hoje ninguém vai usar nem mais, entendeu? Momento. Sim, e a gente conseguia fazer resultado ainda. Então, aquela questão que você levantou, o que está faltando, o que tá... ou o atleta que quer ser atleta tem que ser, desculpa o termo aos meus colegas, mas temos que ser muito burro, cara, para não ter muita oportunidade. Para não ter muita oportunidade, temos que se agarrar aquela e viver naquela. Eu acho que hoje tem muitas opções. Então, assim, porque a nível de Quênia é mais ou menos isso, né? A nível de oportunidades deles são muito... Daí o que eles têm é correr e sobreviver. Eu acho que com certeza. Isso... inclusive... Quem sabe está faltando... Pode falar. Sim. É que deu uma cortadinha ali de novo. Mas assim, inclusive para nós estamos encerrando aqui o nosso tempo está estourado já. Mas assim, eu queria te fazer só uma última pergunta antes da gente encerrar, que me pediram para fazer essa pergunta, que tem agora tu falou nos atletas quenianos e tal, tem uma história de uns tênis que tu emprestou para os quenianos, como é que foi essa história? Oi? Não, deu para escutar? Não, uns tênis que tu emprestou para uns atletas quenianos uma vez, como é que foi essa história? Não entendi. Um par de tênis que tu emprestou para uns atletas quenianos, como é que foi essa história? Onde é que foi? Como é que aconteceu? Onde é que seria? Não estou bem lembrado. Não sei, me pediram para te contar uma história que tu tinha emprestado uns tênis pro queniano, mas não me contaram a história também. Não me recordo, não me recordo. Eu sei que eu peguei muito tênis emprestado, tanto é que esse tênis que eu ganhei a Maratona de Porto Alegre, o tricampeonato, foi o Chibiak que me vendeu. Esse tênis ali, você vai ver naquela foto, é aquele tênis que ele me vendeu. Aquele que eu bati os 5.000 no Uruguai, eu comprei do Ibrahir, um tênis usado. Daí o Remião me andou emprestando também mais um tênis lá para competir outra prova que eu ganhei também, do IPA. Então, assim, na época nós não tinha muito material. Eu acho que ali que eu acho que até começou as lesões, tanto é que só para te ter uma ideia, que quando eu fui nessa maratona de Porto Alegre, que eu acabei parando, eu tinha o mesmo tênis, um da Adidas, baixinho, que eu treinava e viajava ele ainda, entendeu? Sim. Entende? Daí, esse tênis é o que eu tinha pro dia a dia e para treinar e competir. Imagina um tênis sem solado, sem nada, entendeu? Era praticamente, não tinha amortecimento nenhum. E daí, quando eu fui para São Paulo, tinha um 10.000, nós saímos da dupla de Porto Alegre, da Sojipa, nós chegamos lá, as duas áreas 3 tinham 10.000.
E eu fiz ainda um 10 mil, ainda fiz 30-30, mas eu era gurizão, tava começando a surgir. Também eu digo, mas assim, era um material que muito pisado de um ou outro, tu nunca tem um tênis adequado, não. Não, mas eu não estou recordado, não. Daí você me desculpa aí. Me falaram que foi uma prova na Espanha. Foi só que me falaram que foi uma prova na Espanha, mas também não sei o que foi. Não. Mas assim, Valmir, eu queria nós já estamos com o tempo, nosso tempo está estourado já aqui. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, por estar falando com a gente, por estar contando essa história que é tão rica e tão importante que as novas gerações conheçam quem foi o Valmir, quem foi o grande atleta, excelente atleta, o maior atleta talvez aqui da história do Rio Grande do Sul nas provas de fundo. Então, eu queria deixar o agradecimento em nome da Maratona de Porto Alegre e, dentro das possibilidades, aí, agendar mais uma live contigo para a gente poder continuar esse papo que está muito legal, está muito agradável. Não, eu que agradeço a oportunidade, Paulinho, tá? Decoração. Vocês aí estão no meu coração diariamente, entendeu? Eu acho que o nosso grupo de corredores atletas muito legal, muito bacana, entendeu? Eu acho que aquilo que eu comento, não tem o esporte igual ao atletismo, entendeu? Que tu tem a torcida igual, podendo ter um atleta. Tu é aplaudido, tu é reconhecido. Eu acho que isso o esporte traz, né? Sim. Também, bem que na nossa época, tu pode pedir para o teu pai, nós era vagabundo, né? E hoje o cara que faz o resultado é atleta de elite, mas tudo bem. Exatamente. E então, assim, só que independente das situações de pista, material, você vai ver nossos resultados eram fantásticos, entendeu? Sim. Inclusive, eu queria ressaltar, só para vocês terem uma ideia, muitas vezes, que nem eu comentei no começo da conversa, eu 3 anos, eu corria 13 quilômetros de casa até no colégio com a mochila nas costas para estudar, entendeu? Sim. E voltava todo dia 26 quilômetros. E ainda de tarde ajudava na lavoura, ajudava a trabalhar. Eu digo assim, muitas vezes era um mundo diferente, uma situação diferente, né? E que faz com que a gente não se envergonhe disso, que se engrandeça com essa situação, que a gente vai vencendo na vida, né? E tudo é possível, desde foco, concentração, determinação. Eu não vejo nenhum ser humano já nascer derrotado. Vai ser derrotado se tu não conseguir fazer tuas atividades diárias, tu querer evoluir, não permitir para evoluir. Acho que tudo é válido na nossa vida, acho que é muito interessante, que o nosso ciclo é muito curto também, né? E a gente ter esse período de recordação, esses momentos assim. Beleza. Muito obrigado, Valmir, muito obrigado. Um grande abraço para ti, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço demais, de coração. Um abração, conversamos. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.